Titonsene Muno. Estamos aqui com o nosso pai. Eu digo que é nosso pai, eu e meu marido, né? Nós somos órfãos de pai e mãe, mas Deus nos deu um pai, que é o pastor Amarildo, amém? Então este é o motivo grande alegria que Deus nos cedeu para juntos nós estarmos aqui louvando a Deus, né? Pela presença deles. Nós estamos aqui numa conferência, então nós estamos aqui simplesmente para nos alegrar, porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque lá fora nós não conseguimos nos alegrar totalmente, mas aqui na casa de Deus a alegria é total. Então eu não tenho muito a alongar. Agradeço a todos aqui, todos os irmãos, todos os pastores. Tenham o meu a paz do Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Eu vou devolver a bênção. Pastor Damião, nós estamos com muita pressa hoje. Para o mosquito, nós trouxemos o perfume dele. Se ele apareceu, eu dou perfume nele. Tá bom? Temos a alegria também de ter conosco o pastor Diego. E eu disse a ele que ele vai concluir a minha mensagem aqui, encerrar daqui a pouco. E o tema, queridos, que nós queremos falar hoje e amanhã é a revelação da mesa. A mesa é algo extraordinário que eu quero meditar com vocês um pouquinho. O que significa a mesa? Toda casa tem uma mesa. Todo lugar tem uma mesa. Deus também tem uma mesa. A mesa, amados irmãos, ela não é simplesmente, no que diz respeito ao espiritual, algo visível, como é na nossa casa. A mesa, ela tem que estar dentro de cada um de nós, no nosso interior. A mesa é para o quê? A mesa, amados irmãos, ela tem nela o quê? Provisão. A mesa tem o quê também? Comunhão.
E a mesa tem compartilhamento. Na mesa se compartilha. Se compartilha água, se compartilha comida. Tudo que vem para a mesa a gente compartilha com os irmãos. Eu quero dizer para vocês que a reunião da igreja e a vida da igreja também é uma mesa. É uma mesa estabelecida pela vida de Cristo na cruz do Calvário. E aqui eu quero deixar, amados irmãos, nessa primeira parte, pontuar com vocês o livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 1 ao 4, que diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 2: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 3: todos comeram de uma mesma comida espiritual. 4: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha o estabelecimento da mesa espiritual. O líder dessa mesa, o rei que senta à cabeceira dessa mesa todos os dias, é Cristo. A mesa, amados irmãos, é o resultado, sabe, da visão da paternidade. A paternidade é algo tremendo, e nós temos um Deus que é Pai de verdade. Esse Deus filiou eu e você a Ele. A partir da filiação, Ele então estabeleceu uma mesa. Mesa eu chamo de vida prática da igreja. Quando a igreja de Cristo vive a sua vida prática, de verdade, real, amados irmãos, ela tem uma comunhão real, porque isso é que a mesa traz. E aqui a palavra está dizendo assim, ó, que não é para ficar ignorando acerca dos nossos pais, pais que estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Vamos interpretar o versículo 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que Paulo está querendo revelar aqui no nosso interior neste momento? Queridos, está dizendo, todos foram batizados em Moisés. Todos sabem aqui o que significa batismo. Batismo significa imersão. Imersão é estar no profundo. Imersão não é estar no raso, com a cabeça de fora. Tudo aquilo que é imerso não parece. Por isso que o batismo é um sinal de morte e ressurreição. O morto, quando você sepulta, ninguém mais vê ele. Então, amados, todos foram batizados, está dizendo aqui, em Moisés. Foram imersos. O que Moisés trouxe da parte de Deus? Os mandamentos, a lei. Então todos foram batizados nos mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é o estabelecimento de uma mesa, como eu disse no início, não para estar apenas de forma visível, mas para estar em nosso interior. E o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, com a cruz do Calvário, Ele pegou os mandamentos escritos lá na lei, por Deus e por Moisés, e Ele então transformou aqueles 10 mandamentos em 2. Quais seriam? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A mesa. Amar a Deus faz parte do conteúdo da mesa. Se eu não amar o meu próximo e dizer que amo a Deus, a Bíblia diz que eu estou sendo falso e sou mentiroso, sou como um profano qualquer. Então olha o batismo da obediência aos mandamentos. Olha o batismo na visão de Deus revelado em uma mesa de obediência. E aí a Bíblia diz aqui que também eles foram batizados no quê? Na nuvem. Que batismo é esse na nuvem? Vocês já leram na Bíblia por onde Jesus volta? Quem pode responder? Ele volta aonde? Andando sobre as nuvens. Hã? Andando sobre as nuvens. Nas nuvens. Então ele está falando aqui do arrebatamento da igreja. Ele está falando aqui que a mesa estabelecida por Cristo nos colocou num plano de arrebatamento. Então nós fomos imersos nesse plano de arrebatamento que faz parte da mesa, da comunhão, da relação entre eu e Deus, entre você e Deus. Você crê que você está salvo? Quem crê diz amém. Está falando aqui que nós fomos batizados na nuvem. Fomos batizados no propósito de Deus em não ficar para sempre nessa terra.
Essa terra vai passar por um julgamento, mas enquanto isso, nós já fomos batizados em Cristo nas nuvens para poder ter poder de arrebatamento. O arrebatamento é uma realidade que está dentro de nós. A salvação é uma realidade, é uma constituição que está dentro de nós e ela caminha, ela cresce todos os dias, amados. Então esse batismo, e também diz que fomos batizados no mar. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Deus disse para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, a autoridade está na tua mão, a mesa está estabelecida, no meio do mar eu tenho uma mesa estabelecida. O inimigo está andando atrás da igreja, o inimigo está andando atrás de cada um de nós, mas existe esse batismo no meio do mar, aonde o inimigo foi derrotado. De comunhão, ela está dentro de cada um, como eu já disse. E aí fala assim, ó: e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Gente, essa comida espiritual que está na mesa de Deus, que é a relação com Deus, que é a relação com o nosso irmão, é tremendo. A mesma comida que vocês estão comendo aqui, a comida da palavra, o povo de Brasil come a mesma comida, o povo da China come a mesma comida, o povo da América a mesma comida, é uma única comida. Deus é único, a palavra é única, aleluia, amém. E aí fala assim no 4: e beberam todos de uma mesma bebida. Você acredita que a mesma bebida que eu bebo, eu e Diego bebemos no Brasil, vocês bebem aqui? Amém. Não é Coca-Cola, não é Marreu, não. Sabe que bebida é essa? É Cristo. Cristo é bebida, Cristo é comida, e Ele está dentro de mim e de você. Essa mesa está estabelecida dentro de mim e de você, para que eu e você possa comer e beber dessa mesa, para que haja uma relação perfeita, plena, entre eu, você e Deus. Preste atenção que a relação é entre eu, você e Deus, não é somente entre você e Deus. Alguém diz assim: eu sirvo a Deus, estou satisfeito, estou feliz, estou bem, estou salvo. Queridos, não parem não. Se você não se relacionar com seu irmão e dizer que você relaciona com Deus e está salvo, a Bíblia diz que é mentira. Não existe uma mesa direcionada somente para você e Deus. A mesa direciona você, Deus e o seu irmão. Esta é a realidade da mesa, essa comunhão na mesa. Então, a igreja é um corpo. Paulo disse em Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, irmãos, é único na terra. Não existe duas igrejas, ou 10, ou 20, ou 50 igrejas. Existe uma única igreja. O que existe são denominações, são placas, são tijolo, são telhas, chapas, são bambus, assim como aqui, né? Mas isso não é igreja. A Bíblia não chama isso de igreja, a Bíblia chama você de igreja. Então, para que eu possa estar pronto para arrebatar, ser arrebatado, eu preciso ter comunhão com você. Não importa a cor, a raça, a língua, o dialeto, não importa, nós somos um. Amém? Aleluia. Então, se você for um com seu irmão, você está na mesa da relação com Deus. Se você não for um com seu irmão, você não está na mesa da relação com Deus. Paulo, no livro de Coríntios, ele fala da mesa de Deus e na mesa do Satanás. Então, quem não está na mesa da comunhão com Deus e com o irmão, está na mesa do Satanás. Sabe qual que é a mesa do Satanás? É aquela que a gente fala mal do irmão, que a gente fofoca do irmão, que a gente mente contra o irmão, que a gente é falso com o irmão. Aquela é a mesa do Satanás. E aquela mesa, para aquela mesa não tem batismo. Na nuvem, não tem batismo no mar, e não tem batismo na lei de Moisés, não tem batismo de obediência. Porque quando fala aqui que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, está falando de obediência, de mandamento, está falando de arrebatamento, está falando, irmãos, de morte real e ressurreição. Ressurreição é a oposição da morte. Quando alguém está ressuscitado, esse alguém, amados irmãos, saiu da morte.
A morte é o fim, mas quando ressuscita, começa uma nova vida. Cristo é um novo recomeço para a igreja em sua mesa, aleluia. E essa mesa está estabelecida no nosso meio para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Então, irmãos, essa mesa foi estabelecida por Cristo. E ela não é estabelecida somente no culto. Porque vocês já imaginaram se a unidade da igreja só fosse no culto? Como é que faríamos então? Nós vamos embora com o pastor Diego agora e de repente ficaremos um ano ou mais sem vir aqui? Agora fazia mais de 4 anos que eu não vi, então a gente não era um então nesse tempo? Não, nós éramos um. Sempre nós somos um. Não importa a distância, não importa o fuso horário. Nesse momento no Brasil, é no meio do dia. Quem sabe agora é lá por aí meio dia e meia, 1 hora, quem sabe, não sei. E aqui já está ficando noite. Há uma diferença de horário do sol, da lua, da escuridão e da claridade. Mas Cristo é a luz que ilumina tudo e em todo o tempo. Aleluia. E a minha e a sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amados, pense nessa mesa. Alguém te entristeceu? Alguém te traiu? Alguém fez mal para você? Libera perdão logo, porque na mesa tem perdão. Vamos lembrar aqui uma última mesa que Jesus estabeleceu. Ele fez a última ceia, a última Páscoa. E a Bíblia diz que lá estava Judas Iscariote e Pedro. E Jesus falou assim: olha, alguém aqui vai me trair. Todo mundo ficou olhando, quem será que vai trair o Senhor, né? E ele falou: aquele que põe a mão comigo no prato. Quem que estava pondo a mão no prato era Judas. Amados, você não leu na Bíblia, não vai ler nunca, que Jesus excluiu Judas da mesa. Ele já sabia que Pedro ia negá-lo, ia negar que conhecia ele. Ele não excluiu Pedro da mesa. Então a mesa é para todos. Só que a mesa, ela tem uma revelação que precisa ser clarificada. Eu preciso entender a mesa, para que eu não viva morto na minha fé. Preciso entender o plano de Deus na mesa, o plano de Deus para a igreja. O plano de Deus para a igreja não é uma religião, não é um nome, uma nomenclatura. O plano de Deus para a igreja, irmãos, é uma mesa preparada, que tem poder de arrebatamento, que tem poder de mandamento, que tem poder de batismo, de ressurreição. Paulo disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, intercede por nós. Então, buscando as coisas que estão lá no alto. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que tal ouvir o pastor Diego continuar? Amém? Vou chamá-lo aqui e eu vou... E nós precisamos entender que se na mesa nós temos comunhão, nós temos relacionamento, nós temos o partir do pão, eu entendo que nada mais necessário e importante para se constituir uma família sólida e fortificada no Senhor do que estarmos assentados ao redor da mesa. Sabe, ao redor da mesa nós alinhamos as coisas, sim ou não? Sim. Quando as coisas estão em atritos dentro de casa, onde é que nós vamos consertar as coisas? Na mesa, porque é na mesa onde nós abrimos o nosso coração. Você pode reparar que se eu pedir para você ficar de pé, talvez a pessoa que está do seu lado, ela é maior do que você, então o coração dela vai estar mais alto do que o seu. Só que quando todos nós sentamos ao redor da mesa, todos os corações ficam alinhados na mesma altura, porque estamos sentados no mesmo lugar. Então é necessário que a gente pratique a mesa, principalmente dentro da nossa casa, principalmente dentro do lugar que Deus nos deu como presente. Eu sempre digo lá em casa e no Brasil e por todos os lugares onde eu tenho ido pregar, que a minha família foi o presente de Deus para mim. Então, se eu entendo que eu ganhei um presente, o que eu vou fazer com ele? Eu vou cuidar. Amém? Diga aí pro teu irmão: se eu te der um presente, você vai jogar fora ou vai cuidar? O que ele te respondeu? Cuidar. Então diga assim para ele: Deus te deu sua família de presente. Não, diga, Deus te deu sua família de presente. Deus te deu sua família de presente. Então cuida dela. Zela dela.
Invista nela. Isso é família, meu irmão. Isso é mesa. E a gente precisa entender isso, cara. E não tem a ver com nação, não tem a ver com país, mano. Não tem a ver com culturas. Mas tem a ver com entender o plano e o propósito de Deus, cara. Sabe, quando nós vamos para Gênesis, logo depois que Adão e Eva pecam, o que logo em seguida acontece? A Bíblia vai dizer que os olhos de ambos são abertos, e de repente Adão viu que ele estava nu, e aí ele vai cozinhar uma folha para tampar suas vergonhas. Só que a Bíblia vai dizer que ele ouviu os passos de Deus, enquanto Deus caminhava pelo jardim. E a Bíblia vai dizer que Deus faz uma pergunta, e a pergunta que Deus faz é: Adão, aonde tu estás? Sim ou não? É isso? Sim. É isso que está escrito? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus sabe de todas as coisas? Deus está em todos os lugares? Deus tem todo o poder? E por que Deus perguntou onde Adão estava? Será que era porque Deus não sabia aonde Adão estava? Não. A pergunta que Deus faz para Adão, aonde tu estás, é porque na viração do dia Deus descia para se relacionar com Adão, para sentar ao redor da mesa, para saber de Adão como foi o seu dia, para saber de Adão o que é que foi que Adão fez. Então agora raciocina comigo, pastor. Se Deus estabeleceu uma mesa lá atrás com Adão, você acha que Deus também não tem uma mesa estabelecida entre nós e ele? Sim. Agora, quando nós faltamos à mesa, você acha que Deus falta? Quando nós faltamos a um encontro com Deus, você acha que ele falta? Não. Vamos traduzir de uma forma muito simples. Deus falta em alguma reunião, em algum culto? Não. Mas e quando nós faltamos? Ele se faz presente. E o objetivo de Deus se fazer presente ao redor da mesa é o quê? É o compartilhar do pão. É o compartilhar da água. O que é isso? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele é a água viva, meu irmão. Então, o objetivo da mesa é compartilhar Cristo. Você quer ver que coisa muito louca também? Jesus morre, ressuscita, e Jesus está naqueles picos de apresentação para um, para outro. E a Bíblia diz que ele encontra 2 discípulos descendo sentido ao caminho de Emaús. E aí ele chega e ele fala: e aí galera, tudo bem? Tudo legal? O que vocês estão conversando? E os discípulos olham e dizem: olha, onde você estava, cara? Que você não está sabendo dos últimos acontecimentos. E aí Jesus então libera uma palavra dizendo: compartilha comigo quais são os últimos acontecimentos. E eles começam a falar para Jesus o que estava acontecendo, e Jesus conversando com eles. E quando eles chegam no lugar onde eles tinham que ficar, a Bíblia diz que Jesus se faz entender que ele vai continuar o caminho. Mas os discípulos olham e dizem assim: não vai não, fica conosco. E Jesus aceita o convite para ficar. E quando Jesus entra na casa, qual é o primeiro lugar que Jesus vai sentar? Na mesa. E quando é que foi que os olhos deles ficaram abertos? Quando Jesus pega o pão e Jesus parte o pão. E na mesa para repartir o pão faz os nossos olhos serem abertos para aquilo que realmente Deus tem para fazer na nossa vida. Então sim, meu irmão, a mesa é importante na nossa vida. A mesa é importante na nossa casa. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao redor da nossa mesa, ao redor da nossa casa. Nós temos atravessado um período no Brasil, não sei se vai ser compatível aqui com vocês, mas o período que nós estamos atravessando no Brasil é um período triste, porque nós estamos tratando de filhos órfãos de pais vivos. Isso acontece só no Brasil? Ou acontece por aqui também? Aqui também. O que significa, pastor? O que é alguém órfão? É quando ele perde o pai ou a mãe, sim ou não? Agora, quando eu falo de filhos que são órfãos de pais vivos, o que eu estou dizendo? Que são filhos que têm pais, mas que os pais não estão presentes. Os filhos têm pais, mas os pais não sentam à mesa com os filhos. E se não há mesa entre pais e filhos, existem filhos
pais vivos. E aí, se nós formos tratar sobre a mesa nesse tempo, e pegando um pouquinho do gancho do que o pastor Maria estava falando, sobre paternidade, aí nós vamos entrar em parafuso. Porque você entende que Deus é seu pai? Sim ou não? Então diga, Deus é meu pai. Deus é meu pai. É o meu Abba. Então você entendeu isso? Glória a Deus por isso. Então, se eu entendi que Deus é o meu pai, e eu devo copiar as atitudes do meu pai, se eu não estou a sentar ao redor da mesa com a minha família, eu realmente entendi sobre a paternidade de Deus? Como diz o pastor Marido, dá uns nó na nossa cabeça, né? Porque a gente começa a ver, cara, que a gente fala muito sobre Jesus, pastor, mas a gente conhece muito pouco sobre ele. A gente fala muito sobre a palavra de Deus, mas a gente conhece muito pouco sobre o autor dessa palavra. Porque se tem uma coisa que nós precisamos entender, é o que o nosso amado irmão Tiago escreve na sua carta. Ele diz: amados irmãos, não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas sejais praticantes. Mas e a continuidade do texto? O texto continua dizendo: não sejais somente ouvintes, mas sejais praticantes, a fim de não vos enganar a vós. Não importa o quanto eu sei da palavra, o que importa é o quanto eu vivo daquilo que eu sei. E você pode ir lá e dizer: mas pastor, por quê? Porque de informação as pessoas já estão cheias. O que as pessoas querem é o que Jesus falou em Atos: vai descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então o que as pessoas estão procurando são irmãos e irmãs, crente, cristão, evangélico, do jeito que você quiser pensar, que deem testemunho acerca da palavra de Deus. Então eu preciso entender que a mesa me ensina a sair de uma área de religiosidade para entrar numa área de prática daquilo que Deus tem liberado sobre a minha vida. Então eu preciso entender que não basta falar sobre Jesus, eu preciso viver Jesus. Ou traduzindo, como o pastor Amarildo disse, eu não posso só falar de Jesus, eu preciso beber Jesus, eu preciso comer Jesus, eu preciso vestir Jesus, eu preciso me perfumar como Jesus, eu preciso ser um reflexo de Jesus na terra. Diga para o teu irmão: e aí, você é parecido com Jesus? Vai buscar uma igreja com 3 características: santa, zelosa e de boas obras. Então nós precisamos entender. Você já foi em algum casamento? Alguém já foi em algum casamento aqui? Sim. Deixa eu te perguntar, você que foi num casamento, a noiva se casou com vestido sujo? Não. Como a noiva estava? Limpa, impecável. Aquele branco que dói o olho quando a gente olha. Isso significa que Jesus está vindo buscar uma igreja assim, com as suas vestes limpas. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que ainda que o nosso pecado seja forte, escarlate como sangue, ele nos torna mais alvos do que a neve. Então a mesa, meu irmão, a mesa é importante. E eu quero sim que você volte para sua casa pensando em uma única pergunta hoje: como está a mesa? Renova minha mente. Deus trouxe um quebrantamento muito grande. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos agora. Aleluia. Vamos agora entrar numa fase de oferta. Amém? Aqui em África, domingo, tipo 8h30 da manhã, e aqui o pessoal está na beira do fogão. O fogão é assim, todo fogão aqui é assim, ó, feito fora, né? Fora, e o pessoal está esquentado do lado do fogão, porque está muito frio hoje. Hoje vai ser um dia frio aqui. Nós estamos preparando para a última conferência, tem muita gente, entendeu?
Ó, é muita gente, todo esse povo aqui, ó. Olha aqui, ó, Catarina. Olha aqui, ó, muita gente. Todos preparando, né? Aqui também está fazendo toda a comida, muitos pastores, muitos irmãos que vêm na conferência, né? Então aqui, ó, nós temos ali os peixes, né? O carapau, e é tudo assim. Muito bom, né?